Olá! A Fretify tem o grande propósito de oferecer soluções inovadoras para o transporte de cargas do Brasil. Nós temos como solução um software desenvolvido totalmente online, integrado com um aplicativo de celular que conecta desde o embarcador, quando oferece sua carga, então já o oferecimento já é de forma automática. Depois disso, passa por leilões online, se assim desejar, a administração das cargas através de Kanban de cargas, a localização, a administração completa no mapa do Brasil dos momentos da localização de todos os caminhões, a entrega no ponto final com o comprovante de entrega digital. Venha conhecer os nossos cases de sucesso. Tenho certeza que você também vai aderir à Fretify. Bom, estamos aqui com mais um episódio da nossa Log Conference. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente com o nosso convidado de hoje, que nos dá muito prazer em recebê-lo, Vitor, da Great Place to Work. É uma instituição muito interessante, muito elevada no nível de qualidade, na minha visão. A gente conhece vocês já há bastante tempo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Maria? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, imenso em recebê-lo aqui conosco para falar um pouquinho sobre liderança. Hoje vai ser um desafio, né? Falar um pouquinho sobre esse tema, sobre, enfim, como é que tudo que está acontecendo ao mesmo tempo é um tema muito importante. Sem dúvida. Bom, Vitor, assim, acho que a gente tem percebido, né? Nós trabalhamos muito focados no mundo de transportadoras e no mundo de indústrias também, né? Algumas estão aí trabalhando normalmente, porque devido à pandemia foram estrategicamente selecionadas para trabalhar, né? Porque são empresas voltadas para o setor essencial, né? E eu gostaria de abordar esse assunto, porque é um assunto que esteve, né? Já vem aí há 2 meses, mas ainda está, acredito que tirando o sono aí dos líderes que estão nos assistindo. Como é que a gente faz para engajar a equipe, trazer a equipe para o nosso lado, gerar resultados? Muitas empresas demitiram colaboradores, enxugaram seus quadros e ainda assim precisam fazer uma produção em um volume alto. Com a sua expertise, como é que você sugeriria que a gente pode entrar num apoio a esses gestores e líderes aí que estão nos assistindo? Legal, essa é realmente uma pergunta muito importante, né? Porque a gente sabe que isso tudo vai passar, mas nós sabemos também que tudo vai mudar, né? A forma, as relações de trabalho, as empresas no dia a dia, tudo está diferente. E a gente precisa aprender esse novo modelo de gestão. Primeiro porque as pessoas estão muito inseguras. As pessoas estão com medo. Será que eu vou perder o meu emprego? Será que a empresa vai fechar? Será que vai ter redução de quadro? Como que isso vai acontecer? Medo do próprio vírus, né? Eu Sim. acho que isso tudo dá uma bagunçada, né, na mente das pessoas. Com certeza, o medo do vírus. E tem as novas questões que a gente está tendo no momento que até então não tinha. Por exemplo, hoje as empresas estão entrando na casa das pessoas. Você está no dia a dia, eu ainda não tenho filhos, mas eu já fiz várias reuniões, a pessoa
está na reunião, o filho vem, é difícil, né? É muito desafiador. Então, são várias coisas acontecendo. E é por isso que é fundamental o papel da liderança nesse momento. Como o gestor vai, de fato, olhar para o seu colaborador, vai fazer a diferença. Primeiro, para sim criar o engajamento, para ter uma cultura de confiança, e a gente conseguir atingir os objetivos, né? A gente conseguir fazer os negócios andarem. Tem alguma prática, Vitor, assim, não querendo te interromper, mas, né, criando aí uma interação, tem alguma prática e alguma dica que você tenha percebido entre as empresas aí assessoradas pelo próprio Great Place to Work, que você queira colocar como uma sugestão, como uma dica, como alguma ideia de como se aproximar e fazer com que essas pessoas elas confiem, né? Que é o que você estava falando, ter essa confiança um pouco maior no líder, o líder automaticamente ter esse engajamento melhor com elas e trazer o melhor delas desse momento, né? E ajudá-las de todas as formas, né? Olha, você falou a palavra que resume essa pergunta: proximidade. O que a gente tem visto nas melhores empresas para se trabalhar é como o gestor está próximo das pessoas no dia a dia. Então, eu vou dar exemplos práticos, tá? O que eu, como gestor, tenho feito com a equipe? Todos os dias, das 9h30 às 10, 30 minutos, eu tenho uma reunião com a equipe inteira. Essa reunião, o objetivo dela é interação. Como está? Se está tudo bem? Aconteceu algum problema que envolva mais o todo. Toda segunda-feira, como eu cuido de relacionamento e consultoria, eu faço reuniões individuais com os times de venda e de entrega. Então, 1 hora por time. E, além disso, eu ainda faço toda semana conversas individuais com uma pessoa da equipe. Um one-to-one. Um one-to-one. Como é que você tá? Tá tudo bem? Às vezes dura 1 hora, às vezes dura 15 minutos. Mas só o fato de você perguntar para a pessoa como é que você tá tudo bem, esse cuidado verdadeiro tem feito a diferença. Perfeito. Então, acho que esse é um exemplo, assim, acho que esse é o melhor que a gente pode fazer, essa proximidade genuína. Tá. E quando você não tem essa facilidade, porque nós estamos trabalhando, né, nós da Fretify e a própria Log School, que apoia e patrocina o nosso evento também juntos, né, que elaboram aí o Log Conference, a gente trabalha com um público que é do mundo logístico, né? Então, esse público logístico, ele tem uma dificuldade muito maior, porque você não tem um horário certo, você não tem um determinado início de trabalho e um fim de trabalho. Muitos desses trabalhadores, desses profissionais, eles viram à noite trabalhando, atendem telefone celular fora do horário. Eu sei que existe aí, é um outro mundo, né? Uma realidade muito exigente deles em termos de horário e tempo. Quando você não tem essa flexibilidade tão definida, como é que a gente pode envolver esse pessoal também e também como que o líder dessas pessoas pode ajudá-los a trabalhar melhor? Olha, tem uma frase que o Robert Levering, que foi o fundador do Great Place, ele sempre fala, que assim, não é só o que você faz, mas o como você faz. Pode ser que você não tenha um horário fixo para falar com seu colaborador no one-to-one, conversar com ele, realmente. Mas você tem outros mecanismos que você pode utilizar para falar. Seja ele uma mensagem por telefone, uma ligação quando ele, né, num horário que ele estiver ali, não estiver trabalhando, que não atrapalhe no dia a dia, até mesmo um e-mail, enfim, não é só o que você faz, também é o como você faz. E é claro que cada gestor tem o seu modelo de gestão. Dentro do que, né, do seu perfil, use o melhor isso. Só uma prática muito rápida que eu gosto, que é assim, é de 3 a 5. Como eu consigo mandar a informação para o meu colaborador de 3 a 5 formas diferentes? É uma provocação boa para a gente saber que a informação está chegando.
Que legal, bacana, muito boa dica. Vitor, assim, eu entendo, né, pelo menos na nossa realidade, como essa que eu expus, que é um pouco mais difícil você ter uma programação, né, com os colaboradores no trabalho, a gente entende também que é mais difícil você identificar se ele está bem ou não, porque você já não está mais dentro do mesmo ambiente de trabalho, né? O líder não está junto com a sua equipe, ele está remotamente. Então, esse contato e essa proximidade, ela é tão necessária quanto para descobrir se ele está bem, quanto para ajudar, né? Porque você não vai conseguir evoluir uma proximidade se você não buscar por isso, já que você não está no mesmo ambiente. Quando você enxerga alguém chegando na tua empresa, você sabe, né, pelo olhar, pela expressão, se ele está bem, se ele não está, mas quando você está longe, é muito difícil de você identificar isso se você não tiver ferramentas como essas que a gente está tendo aqui também, né, de uma videoconferência, alguma forma assim, até nos auxiliam nesse processo todo. Você falou sobre o novo normal, né, sobre a mudança do depois, que não será mais igual. Como é que você enxerga essa liderança depois? Tem muita gente falando em home office, né? Tem muita gente trabalhando e ainda quer permanecer trabalhando desse formato. Então, quando você olha para todos esses desafios que a gente tem agora, e mais um para tratar depois e se preocupar e se planejar depois, como é que vocês enxergam essa mudança grande aí? Olha, inclusive, o Great Place to Work está 100% home office. Até dezembro a gente não volta para o escritório. E muitas empresas estão assim. E nisso que você falou, no futuro, novas habilidades e competências de liderança precisam ser desenvolvidas. Como você bem disse, muitos gestores, assim, né, também fazem aquela questão do comando e controle. Às 8 da manhã está sentado, às 18 levantou. Ou tinha que fazer isso. O grande desafio agora não é você fazer esse controle por hora trabalhada, e sim pelas entregas. Pelo resultado. Pelo resultado, pelas entregas, pelo que ele tem feito, pelos feedbacks dos clientes, pelo próprio relacionamento que a empresa tem com esses clientes, escutando isso. Isso está muito ligado a temas que a gente, há algum tempo atrás, até já vinha trabalhando, né? Essa Uhum. flexibilização do horário requer novas habilidades do gestor. Sem Então, dúvida. criar a confiança não é uma tarefa fácil. Então, acho que o grande desafio para todos os gestores que estão nos assistindo, é entender como está o meu reservatório de confiança com a minha equipe. O quanto elas percebem em mim que podem contar verdadeiramente como um gestor. Existe um estudo da Gallup que eu achei interessantíssimo, que mostra que 75% dos gestores ainda não estão preparados para gerir pessoas. E Caramba. essa pesquisa foi feita antes do Covid. Imagina agora. 75%. Imagina com todas essas mudanças, né? Exato. E nós do Great Place to Work, a gente também trabalha em pesquisas que mostram o índice de velocidade da inovação, as barreiras da inovação na empresa. E a gente percebe que em muitas empresas, muitos gestores ainda estão no primeiro nível de desenvolvimento. Uhum. Então, é necessário buscar capacitação, desenvolvimento, esse olhar para as pessoas de fato. Então, isso vai ser fundamental daqui para frente. Ótimo, ótimo. Sem dúvida nenhuma, cada vez mais os gestores serão exigidos, né, nas suas qualificações de liderança realmente, e não de uma gestão mais controladora, que foi o que você comentou. Por um outro lado, toda essa necessidade, né, de gestão que você coloca, ela exige algumas ferramentas, algumas dicas, por exemplo, que vocês possam nos colocar, que a gente possa dar como exemplo para as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas podem começar. Como é que eu começo, então, esse modelo novo? Eu tenho que, então, fazer uma gestão que ele faça uma entrega e eu avalie ele por essa entrega e não pelo horário cumprido de trabalho dele ou pelo cartão ponto, que agora pode ser digital, pode ser de qualquer forma, então não importa mais onde ele esteja, ele consegue fazer o registro. Então, a preocupação legal de legislação, ela não é mais uma preocupação viável no momento, né? Não há necessidade de se preocupar com isso. Existem ferramentas para isso muito bem aí no mercado e muito bem posicionadas. Então,
voltando para as pessoas, assim, como é que a gestão consegue fazer o controle da entrega disso? Por onde ela consegue começar, Vitor, na tua opinião? Olha, eu acho que tem três coisas que são iniciais, fundamentais, tá? Primeiro, o inspirar. Como que a gente inspira os nossos colaboradores ao trabalho dele, mostrando o sentido e a importância do trabalho dele no dia a dia? Então, esse é um papel que o gestor precisa ter, né? Mostrar a importância do trabalho da pessoa. Por que que eu levanto cedo todo dia? Por que que eu tenho essa demanda para fazer? O segundo, o falar e o escutar. Falar a verdade e escutar com sinceridade. Claro, tem assuntos que não dá para a gente falar, mas eu posso falar sobre esse assunto, eu ainda não posso falar, Perfeito. né? Mas a comunicação, falar a verdade e escutar com sinceridade. E o terceiro ponto é o desenvolvimento. Porque estando em casa, a gente, graças a Deus, né, estamos agraciados aí, temos a oportunidade de ter internet, enfim, de provocar o desenvolvimento nas pessoas, para que elas busquem cada vez mais a capacitação. Então, eu diria que, a princípio, esses três pontos são fundamentais. A pessoa, estando inspirada, sabendo dos porquês, sendo ouvida, existe uma outra pesquisa que mostra, né? Por que as pessoas não são mais proativas? E, em primeiro lugar, porque as ideias não são nem ouvidas pelo gestor, com 64%. Depois eu até posso divulgar o link aí dessa pesquisa para vocês. E o terceiro é desenvolvimento, capacitação. As pessoas ajudar ela, dar mais ferramentas para que ela possa se melhorar. Então, eu diria que, em gestão, esses são os três primeiros passos para a gente fazer. Claro que tem outras questões, né? De agradecer, de cuidar, mas Claro. eu acho que esses são os principais, assim, o pontapé inicial. Legal você falar disso, de desenvolvimento, porque tem, na minha visão, tudo a ver com retenção de pessoas. E o nosso público também, por essa loucura, né? Porque é um ambiente muito estressante, né? Não é um ambiente calmo, esse de logística, de distribuição de cargas, de gestão logística, administração são patrimônios, né, envolvidos, e normalmente os patrimônios muito altos, com valores agregados altos. Então, esse estresse todo, ele acaba consumindo os profissionais que trabalham no setor, e eles têm um turnover, né? Essa área tem um turnover assim gigantesco, tem um número do percentual acima de qualquer outro setor do mercado, de outros tipos de empresa. Então, é interessante falar disso, de desenvolvimento e de aproximação, porque isso consegue fazer com que as pessoas consigam olhar o seu objetivo, né? Que é o que você estava falando. Eu tenho que entender qual é o meu objetivo, por que eu estou trabalhando tanto, onde é que nós queremos chegar. Acho que isso motiva muito as pessoas também. Muito bom, muito bom. E quando você fala de números, né, de indicadores, de resultado, de entrega, nessa realidade de entregas, assim, vocês têm as empresas que são bem avaliadas no Great Place to Work, normalmente, que vocês convivem um pouco mais com ela, mais proximamente, elas têm normalmente uma diretriz e um objetivo calculável, mensurável, possível de ser identificado por todos. Assim, eu quero entender se eles conseguem enxergar de forma clara esses objetivos. E vocês percebem isso nessas empresas? Olha, o que a gente mais percebe nas melhores empresas para se trabalhar, eu diria que é a transparência da informação como um todo. Todos os indicadores da empresa, quando você é transparente, quando você mostra para as pessoas, primeiro, você dá o senso de pertencimento. Então, a pessoa ela se sente parte daquele resultado. Né? Então, acho que isso é importante. Segundo, diminui absurdamente as hipóteses inventadas e o WhatsApp, né? Que era a antiga rádio peão, né? O WhatsApp, Sim. que as pessoas ficam se falando, e isso acaba com a insegurança. Então, o que a gente percebe é que assim, não é que existe um número exato, não é que existe assim, é o todo da empresa.
o todo da empresa, ele é de fato compartilhado entre as pessoas, de forma verdadeira. Quais são os critérios normalmente, assim, de forma macro, que se observa para ser uma empresa, melhor empresa para se trabalhar, uma das melhores empresas? Olha, eu costumo dizer que são 3, mas que a gente depois joga para 5. Como assim, Vitor? Olha só, um excelente lugar para se trabalhar é uma empresa, antes de mais nada, que o colaborador confia no seu gestor. Ele confia de verdade na sua liderança. Ele tem orgulho do que ele faz individual e coletivamente, e ele gosta das pessoas com quem ele trabalha. Esse tripé, a gente depois jogou para 5 dimensões. E a gente fala que 3/5 da pesquisa é relacionado à relação líder e liderado. Então, dentro de confiança, a gente mede a credibilidade desse gestor. É um gestor que me mantém informado sobre assuntos importantes e mudanças na empresa? Ele sabe coordenar as pessoas e distribuir as tarefas? Ele é ético e transparente? Respeito é como a empresa olha para a pessoa, não só enquanto funcionário, mas enquanto um ser humano de verdade. Ou seja, é uma empresa que tem um ambiente psicológico e emocionalmente saudável? Tem pressão, porque pressão é inerente do negócio, mas estresse não. Ou seja, como é que a gente lida com esse respeito? E o terceiro ponto, ainda dentro de confiança, é a imparcialidade, as regras do jogo. Todo mundo tem as mesmas chances de ser promovido, de receber um reconhecimento especial, de ser bem tratado, independente de idade, gênero, orientação sexual, religião. Isso, então, a gente fecha aí essa questão da confiança, credibilidade, respeito e imparcialidade. E aí o orgulho de pertencer, orgulho do que eu faço. Eu sou um promotor da empresa. Eu falo bem dela, independente se alguém me pergunte ou não. Eu tenho orgulho pelo que ela faz para a sociedade. E a relação de camaradagem com os meus colegas. Né? Será que a gente está no mesmo barco? Será que todo mundo se vê como um time, uma missão? Uhum. Ou são silos dentro da empresa? Isso acontece bastante, né? Muito. Bastante. Pelas experiências por aí, a gente vê e consegue perceber isso bastante ocorrendo, infelizmente, né? Mas para isso existem os líderes, é isso mesmo. Quando você se coloca para ser o líder, você tem que estar disposto a todos esses desafios, né? Quebrar todas essas barreiras aí, porque irão acontecer, inevitavelmente. Ou pelo menos vão tentar fazer com que isso aconteça. E aí você vai ter que dar um jeito naquilo também e organizar, né? É verdade. E, Vitor, para as pessoas que estão nos assistindo, por que ser Great Place to Work? O que é um ganho se eu for uma empresa que me inscreva no programa do Great Place to Work? Alguns talvez não saibam ainda, né, claramente o que é o Great Place to Work. Por que seria interessante? Qual é o benefício de uma empresa que quer ser uma das empresas melhores para se trabalhar no Brasil, ou no Paraná, ou em qualquer estado aí que o pessoal esteja nos assistindo? Legal. Bom, ser um Great Place to Work representa que você põe as pessoas no centro do teu negócio. Estar no ranking das melhores empresas para se trabalhar é a ponta final de um processo, de um longo processo. É a coroação de uma gestão focada em pessoas. Claro, pensando no resultado, pensando de fato em inovação, em sustentabilidade do negócio, em novos desafios, com certeza. Com certeza. Mas olha só, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, aquelas empresas que já são Great Place to Work, que já têm o selo, elas têm o que eu falei anteriormente, confiança. E aquelas empresas que têm confiança de fato vão sair dessa crise de forma muito mais rápida, muito mais inovadora. Por quê? Porque ela escuta as pessoas, porque ela engaja os colaboradores, porque ela desenvolve as pessoas, porque ela entende de fato que a parte mais importante da empresa, claro, não é que a gente não vai olhar para os clientes, para os processos ou para as finanças. A gente tem que olhar para isso sim, e pessoas, inclusive, no mesmo patamar. Então, a gente tem um olhar diferente. Aquelas empresas que são excelentes lugares para se trabalhar, com certeza, elas
sai mais rápido de crise, tem custos reduzidos e tem o que você falou, retenção de pessoas. Eu quero ficar nessa empresa. Essa empresa, ela cuida de mim. Essa empresa me desenvolve. Então, acho que acima de tudo é isso, sabe? E naturalmente vai trazer um resultado maior, né? Porque, obviamente, se ela gosta de trabalhar lá, ela está engajada, ela tem essa questão mais de investimento próprio mesmo, né? É um sentimento de querer fazer parte, de ajudar, de apoiar e trazer um resultado cada vez melhor para a empresa. Sem dúvida alguma, também acredito muito nisso. Exato. E o Great Place to Work, ele faz a pesquisa, né? Que é o que você falou, a coroação final. Mas a Great Place to Work, ela tem programas de apoio e de gestão, de liderança, de apoio para que essas lideranças elas tornem tudo isso que a gente está falando possível? Sim. Olha, e essa pergunta é muito especial para mim, viu? Porque muitas empresas só conhecem o Great Place do ranking. Mas, na verdade, o Great Place to Work é uma consultoria de negócios com foco em pessoas. Nós somos experts em cultura e clima organizacional. E tudo que engloba isso. Então, a gente faz, sim, consultoria, temos muitos treinamentos, desenvolvimentos de pessoas. A gente tem um braço de educação corporativa muito forte. E a gente, de fato, faz projetos dentro das empresas. A gente ajuda elas a chegar lá. Então, com certeza, sim. Ótimo. Então é isso. Vitor, eu quero te agradecer muito pelo bate-papo. Queria também deixar aberto se você tem mais alguma dica, alguma colocação em relação à liderança, em relação a profissionais aí, né, dos setores principalmente do nosso, que a gente obviamente quer cuidar muito bem, que são aí as áreas logísticas, motorista de caminhão, a gente tem aí analista de logística, a gente tem os próprios operadores logísticos, né, que trabalham aí incessantemente para fazer com que todo esse movimento, todos esses produtos, né, essenciais, principalmente nesse momento de pandemia, eles cheguem às nossas casas, né, senão não seria possível. Então, se você tiver alguma palavra para colocar para eles também, alguma dica em especial para a liderança ou para eles em si? Acho que 2 pontos. O primeiro, agradecimento a todos vocês, porque a gente sabe que quem faz o Brasil girar é muito o setor de vocês. A gente sabe que os caminhões na estrada, que é vocês que levam as coisas para cima e para baixo. Então, agradecer, porque mesmo na pandemia vocês continuaram. E o trabalho de vocês é muito importante. Então, o meu muito obrigado. E em segundo lugar, eu acho que se eu puder, eu sempre gosto de fazer, quando eu estou na sua posição assim de fazer perguntas, né? Eu sempre falo assim, se você tivesse uma dica de ouro, o que você falaria? Olha, eu vou reforçar o que eu falei no início. Proximidade genuína. Esteja próximo das pessoas. Não importa se por uma ligação, se pela internet, se por um e-mail, seja como for. Esteja próximo da sua equipe, que isso vai fazer a diferença. Escute com sinceridade, e isso vai trazer muita confiança para o time. Acho que era isso. Legal. Muitíssimo obrigada novamente, Vitor, da Great Place to Work, participando aqui da nossa sessão do Log Conference. Muitíssimo obrigada. Parabéns. Obrigado eu. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até mais, até a próxima.